Hoje eu vou ensinar para vocês um pijaminha de cetim muito simples de fazer, então prestem atenção no tutorial até o final, tá? Para isso eu estou utilizando um tecido de cetim, você consegue encontrar facilmente em lojas de tecido e ele é bem baratinho. Eu já começo abrindo ele e dobrando ele dessa forma. Feito isso, eu já venho com a camisa que eu tenho aqui. Você pode pegar qualquer uma que você tenha, que seja folgadinha e que seja confortável de usar, já que é um pijama. E aí eu vou dobrar ela no meio e vou posicionar em cima da dobra do tecido. E em seguida, com a canetinha, eu vou contornar por toda a volta. Contorno deixando a margem de costura de 1 centímetro nessa parte de cima e nas laterais eu vou colocar 3 centímetros. Tanto nas laterais quanto na parte de baixo também da barra, eu vou colocar 3 centímetros. Prontinho, feito isso agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar por toda a volta. Feito isso, eu vou dobrar novamente. Pego essa parte que eu cortei e vou colocar em cima do tecido dobrado, bem na dobra. Daí eu vou cortar mais uma vez, que essa parte que eu estou cortando agora é a parte das costas. Prontinho, cortei frente e cortei costas, agora eu vou cortar o forro. Então eu vou posicionar a blusa desse jeito no tecido dobrado e vou cortar, seguindo o mesmo contorno dele, sendo que menor, tá? Porque é só o forro. E o forro é só para cobrir a parte do peito mesmo. Então eu vou cortar 2 vezes. Cortei os 2 forros, agora com o restante do tecido eu vou cortar uma tira para poder fazer as alças. Depois eu vou mostrar para vocês o comprimento dessa tira, tá? Agora, gente, eu vou passar uma costura no overlock por toda a volta, de todas as partes que eu cortei. Eu recomendo você fazer uma leve dobrinha para passar uma costura, ou no overlock, ou se você for utilizar o ponto zigue-zague. Então, você faz uma dobrinha pequena e passa no overlock ou no ponto zigue-zague. Por quê? Porque esse tecido ele é muito fino. E às vezes, quando a gente passa no overlock, acaba que, tipo, rasga ele um pouco, sabe? Por ele ser muito fininho. E agora eu vou pegar a tira e vou fazer esse processo que eu tô mostrando pra vocês, pra em seguida passar uma costura. Essa parte, gente, ela tem 65 centímetros. Eu fiz 2 nozinhos na ponta, porque essa parte vai ser a que eu vou colocar no meu shortinho. Mas aí eu vou fazer um outro desse pra ser a minha alça. Então eu vou medir o tamanho da alça da minha blusa e vou colocar no cordão que eu fiz também, para as alcinhas. Então eu vou cortar 2 vezes com o comprimento que é a alcinha da minha blusa, tá? Então você faz 2 cordões, um para você fazer as alcinhas e o outro para você prender no shortinho. Prontinho, cortei os 2, já tá tudo pronto. Agora eu vou fazer a montagem da blusa, vou pegar as alcinhas e vou posicionar desse jeito. O tecido ele tá virado pro lado direito, tá? Direito para cima. E aí eu venho com o forro e coloco direito com direito. Desse jeito mesmo que eu tô mostrando, tá? Brilhozinho com brilhozinho. E o fosco fica para fora. Daí eu tô prendendo agora por toda a volta com alfinete, porque a gente vai passar uma costura por todas essas partes que são curvas, as cavas e o decote. Aí você prende com alfinete na alcinha também para ela não sair, tá? Porque a gente vai passar uma costura aí também para prender as alças. E em seguida é só uma costura na máquina reta mesmo, bem tranquila. Eu já começo passando uma costura nas alças para prender. E aí depois eu vou seguindo com uma costura por todas as curvas. Após passar uma costura, você vai virar para o lado direito e ele vai ficar dessa forma. Se você quiser passar uma outra costurinha de pesponto por toda essa parte, você pode, tá? Mas eu optei por não fazer. Daí agora eu vou pegar a outra parte, a parte das costas, e eu vou posicionar desse jeito, gente, do jeitinho que eu tô fazendo, é pra vocês fazerem, tá?
direito com direito, avesso para fora. Daí eu venho com o forro, posiciono por cima desse jeito, com o avesso para fora também, e vou prendendo toda essa volta com alfinete, para passar uma costura aí da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? Prontinho, gente, passei uma costura. Daí agora eu vou virar pro lado direito para vocês verem como que vai ficar. E agora eu vou costurar as laterais. Então eu vou arrumar ela direitinho na mesa, vou juntar, né, as laterais prendendo com alfinete, para em seguida eu passar uma costura. Então eu vou posicionando dessa forma, vou prendendo com alfinete para passar uma costura nas laterais. Aí depois, o último passo vai ser fazer o acabamento da barra, que é bem simples e vocês já sabem de cor, que é apenas fazer uma dobrinha e passar uma costura. Mas caso você não tenha passado na overlock ou no ponto zigue-zague, você pode fazer 2 dobrinhas e passar uma costura. Olha aí, gente, costurei as laterais. E agora, como eu falei, eu vou fazer o acabamento da barra, tá? Então, você opta fazer ou uma dobrinha ou 2 dobrinhas. Tô passando uma costura reta mesmo, vou passar por toda a volta. E a blusa, ela já está pronta. Fica bem bonita, gente, sério. Gosto bastante. Daí, agora vamos fazer o shortinho. Tô utilizando um tecido de cetim rosa. Ele tá dobrado no meio, tá? E aí, agora eu vou pegar um shortinho meu, que eu já tenho aqui em casa. Um shortinho de pijama, de elástico. É bom você usar um que seja de pijama, mas caso você não tenha shortinho de pijama em específico, um shortinho de elástico serve, tá? E aí eu vou dobrar ele no meio dessa forma. Posiciono ele direitinho no tecido, de forma que eu consiga cortar 2 vezes. E aí, gente, eu vou fazer todo o contorno do short com a margem de 3 centímetros, tá? Então, eu vou marcando, ó, por toda a volta do short, uma margem de costura de 3 centímetros. A única parte que eu não vou marcar com 3 centímetros é a parte do cós, mas eu já vou chegar lá em cima, tá? Por enquanto, por toda a volta do short, eu vou marcando 3 centímetros. E aí, quando chegar no cós, você vai medir o comprimento do elástico do seu short. O meu, ele tem 2 centímetros, então eu vou multiplicar esse valor por 2 e vai ficar 4. Porém, eu vou acrescentar 1 centímetro, que é a margem, e ele vai ficar com 5. Então, você vai multiplicar por 2 o comprimento do elástico e vai acrescentar 1 centímetro. E aí, você vai marcar do jeito que eu estou mostrando, tá? Prontinho, agora eu vou cortar por toda a volta. E, ó, gente, eu coloco 3 centímetros porque eu acho que é uma folga, né, de vestibilidade suficiente para deixar o shortinho bem soltinho. Lembrando que eu estou utilizando um shortinho que ele já é soltinho, tá? Se você for utilizar um short mais apertado, então você acrescenta mais. Ao invés de colocar 3 centímetros, coloca 4 ou 5, certo? Cortei a parte da frente, agora eu vou cortar a parte das costas, então eu posiciono no tecido, vou virar aqui o tecido pra mim, assim, né, pra vocês visualizarem melhor e também pra ficar mais fácil de eu dar continuidade. Virei o tecido, daí agora eu vou vir com a canetinha fantasma e vou fazer todo o contorno desse primeiro short que eu fiz, né? No caso, dessa parte da frente, vou fazer todo o contorno. Sendo que, gente, a parte das costas, ela tem alteração. No gancho do short é maior, então eu vou até essa parte do gancho, vou deixar ele um pouquinho mais escuro para vocês visualizarem melhor, tá? Então eu vou no gancho do short e vou acrescentar 3 centímetros, vou aumentar 3 centímetros no gancho, porque o gancho das costas, ele é maior, certo? Por causa do bumbum da gente, então precisa ter um gancho maior. E aí eu vou contornar, em seguida eu vou cortar, tá?
Prontinho, gente. Cortei parte da frente, parte das costas. Daí agora eu vou passar uma costura bem aí no gancho das duas partes, frente e costas. Vou passar uma costura e em seguida eu vou passar uma costura na overlock também para não desfiar, certo? E aí ficou dessa forma. Eu passei uma costura reta e depois eu fiz o acabamento na overlock. Fiz isso com as duas partes. Agora eu vou posicionar uma por cima da outra, direito com direito, avesso para fora, e vou costurar as laterais e também essa parte aí de baixo, né, do short. Então eu costuro do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, passo uma costura reta e faço o acabamento na overlock. Daí agora, gente, eu vou fazer o acabamento dessa parte de cima, que é o cós, e depois o acabamento da parte de baixo, que é a barra. E aí você vai precisar tirar uma medida. Você vai com a sua fita métrica tirar a medida um pouco abaixo da sua cintura. Ó, o meu umbigo ele tá aí, digamos que é uns 2 a 3 dedinhos abaixo do umbigo, porque esse short que eu tô fazendo, ele é cintura baixa, ele não é cintura alta. Então eu tirei essa medida um pouco mais abaixo da minha cintura e cortei no elástico. Essa medida eu cortei no elástico, tá? E aí eu diminuí uns 5 centímetros. Eu cortei o elástico com a medida que eu tirei, né, abaixo da minha cintura e diminuí 5 centímetros, tá? Que é para poder dar o franzidinho do elástico, tá? Enfim, passei uma costura no elástico para prender ele. E agora eu tô fazendo as marcações nas laterais e no meio do elástico. E agora eu vou prender o elástico no short, então eu vou colocando marcação por marcação. A costura do short vai ser correspondente com a marcação do elástico. Então, a marcação do meio do elástico vai ser com a costura do meio do short. A marcação da lateral do elástico vai ser com a costura da lateral do short, entenderam? Até vocês prenderem as 4 partes, né? Os meios e as laterais. Lembrando que o short ele está do avesso, tá? A gente vai prender o elástico com o short no avesso. Depois é que a gente vai rebater. Então agora eu vou passar a costura, eu vou prender na overlock desse jeito. Então eu passo esticando, certo? Você vai passar esticando. E aí, caso você não tenha overlock, você pode prender na sua doméstica, utilizando o ponto zigue-zague. Ou você pode aplicar daquela forma que é mais simples, né? Que é você fazer a dobrinha, passar uma costura e em seguida passar com elástico. Você quem sabe, tá? Prontinho, gente. Feito, ficou dessa forma. Daí agora eu vou rebater. E para rebater é muito simples. Eu dobro ele e passo uma costura. Enquanto eu estiver costurando, eu vou esticando, certo? O elástico. Então eu vou fazer isso por toda a volta, para em seguida eu passar uma outra costura, mas dessa vez vai ser no meio do elástico. Olha aí, ele fica desse jeito, mas como eu não gosto quando o elástico fica meio que virando, fica meio que, enfim, se apertando, né, dentro do short, aí eu passo uma outra costura para deixar ele retinho, né, deixar um elástico bem pregado e bem reforçado. E aí, gente, já está pronto o pijaminha, só falta o único detalhe, que é prender o cordãozinho no short, que é bem simples, né? Só passar uma costurinha no meio e já prende. E tá pronto, gente, o pijaminha, fica bem bonitinho, uma coisa mais diferente, né, para não fazer ele todo rosa ou todo branco, é dar essa diferenciada, mas você pode fazer de uma cor única também, tá? E esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem aprender mais comigo, tem o meu curso que é Crie e Transforme, que é um curso bem completo de costura para iniciantes, tá? Beijos!